A rocha, meu filho. Beleza, muito obrigado. Bom, pessoal, para os que estão aqui presentes, né, e os futuros telespectadores do YouTube, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Operação Scooby-Doo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a telecinese e fazer uma análise da força no filme Star Wars. E aqui os oferecimentos. Aqui o conteúdo que nós vamos ver. E a gente vai iniciar com o que é a força no filme, a atuação telecinética da força, alguns problemas na utilização da força, opiniões de especialistas, o que é telecinesia no mundo real, seu funcionamento e ligação com a força, experimentos, fraudes e desmascaramento na TV. E a gente encerra com a telecinese é possível? E tudo isso em parceria com o IFB. Bom, então, o que é a força no filme? No primeiro episódio de Star Wars, o Qui-Gon Jinn, que é esse senhor da imagem, ele explica para Anakin que a força é uma energia que está dentro de todos nós e mantém o universo unido. Só que Obi-Wan Kenobi, que é outro personagem do filme, ele acaba definindo a força como um campo de energia criado por toda a vida e que conecta tudo no universo. Então, a força, sendo criada pela vida, pela própria vida, ela acaba por residir em todas as formas de vida, né? E esse campo ele é capaz de dar poderes aos seres vivos que são sensíveis a ele. E a força ela se comunica com os indivíduos através de midi-chlorians. E o que são esses midi-chlorians? Eles são, organismos microscópicos muito pequenos que vivem nas células de todas as coisas vivas, né? E o que determina a sensibilidade de uma pessoa para a força é a quantidade de midi-chlorians que é detectada no seu sangue. Esses midi-chlorians, eles não são a força em si, eles são apenas uma ligação entre os seres vivos e a força. Agora no próximo slide. Agora aqui, a atuação telecinética da força. A gente tem uma imagem, né, do Yoda sentindo profundamente a força. E a telecinese, ela é a habilidade de mover as coisas mesmo à distância, através do poder da mente e da conexão com a força. É uma combinação tanto da mente e da vontade do usuário. Através de concentração, meditações, acaba sendo possível utilizar a força para realizar o movimento das coisas. Uma curiosidade que a gente pode perceber aqui já de cara é uma semelhança entre a telecinese com a magia Wingardium Leviosa do filme Harry Potter, que também faz as coisas levitarem, né? Enfim, e a dificuldade de utilizar a técnica telecinética, ela é mais associada pelas próprias limitações físicas e mentais do usuário, por exemplo, suas emoções e tal. Isso tudo faz parte da ligação do praticante com a força, né? Então, agora para o próximo slide. Agora, alguns problemas na utilização da força. Na imagem que tá aí na tela, é uma cena em que o Yoda ele demonstra para o Luke como é possível levitar objetos pela fé na força. O Yoda ele faz uma concentração e consegue tirar a nave atolada do lago, tudo através da telecinese. E nessa mesma cena, o Yoda fala algo bem curioso pro Luke, que eu vou ler a frase, não há diferenças nas coisas. Todas elas são as mesmas. Tudo pode ser feito. Você diz que não acredita, é por isso que não consegue. Então, daí a gente pode tirar já algumas coisas, né? Tipo, nessa parte que ele fala que não há diferença nas coisas, ele fala no sentido de que a força está em todas as coisas, ela faz parte de tudo, e tudo pode ser feito se você tiver fé, acreditar que é possível. Essa parte me lembra a apresentação do Magossi, em que se você acredita lá no coisa ruim, então ele existe. Se não acredita, então não existe. O troço quântico. Passando aqui pro próximo. Tá bom. Mas onde é que tá o problema, né? Falou, falou e cadê?
O primeiro problema está diretamente ligado à terceira lei de Newton, ação e reação, que diz que toda força aplicada sobre um objeto, né, gera uma força igual e contrária. Por exemplo, FA igual menos FB. E nessa imagem abaixo, a gente tem, por exemplo, uma pessoa empurrando uma parede e a força que ela sofre é a mesma, de mesma intensidade, mas de sentido contrário. Com isso, a gente tira que jogar os outros para longe, objetos, usando a telecinese, o próprio praticante deveria ser arremessado na direção contrária, com a mesma força. Só que, a não ser que a massa dele seja muito maior do que o do objeto que ele está empurrando. Ou talvez essa força não está vindo para ele de volta, tá sendo redirecionada para alguma outra coisa. Então, assim, o Yoda levantar a nave de toneladas e ele pesando, sei lá, 30 quilos, antes da nave começar a se mover, ele deveria ser arremessado até a China do planeta de lá. Então, é complicado, é complicado. E aqui no livro E se, o autor Randall Munroe, ele faz um cálculo para saber quantos quilowatts seriam necessários ser gerados pelo cérebro do mestre Yoda para conseguir, no caso, levantar aquela nave que estava atolada. E tipo assim, ele faz lá umas arapucas, acha o peso da nave, a gravidade do planeta, a altura que a nave é suspensa, e isso tudo no formato de uma energia potencial sendo dividido pelo tempo que a nave ficou erguida. E a gente sabe que a energia por tempo é a potência. Então, a mente do Yoda, aqui, né, o cálculo, gerou 19,2 quilowatts de potência. Ou seja, 19.200 watts de potência. Caraca, é muita coisa, macho. Agora, olhando o próximo slide. Na telecinese, os poderes são gerados pelo cérebro. Vou ler o que está escrito. O nosso cérebro consome 1/5 da energia que a gente gasta todos os dias. Isso equivale a 20% da energia total. É muita coisa só para manter o cérebro funcionando. E, de acordo com o artigo Custos Metabólicos e Implicações Evolucionárias do Desenvolvimento do Cérebro Humano, o cérebro humano produz cerca de 20 watts de potência normalmente. Espera aí. Isso significa que o nosso cérebro precisaria gerar 1000 vezes mais potência para se igualar ao que foi gerado pelo Yoda. Então, tipo assim, se o nosso cérebro tivesse a capacidade de gerar mais do que 20 watts, mesmo assim, teríamos que ingerir uma quantidade enorme de alimentos e nos manter comendo para conseguir levitar algo daquela magnitude, né? Replicar o feito. Então, no final das contas, haja cérebro e haja estômago. Agora aqui as opiniões de alguns especialistas. Eu vou ler. A astrofísica Gianni Cavelos, autora do livro The Science of Star Wars, diz que uma explicação científica da força exigiria novas descobertas na física, como campos, partículas desconhecidas ou uma quinta força além das 4 interações fundamentais. Aqui, a autora falou sobre as 4 forças fundamentais, né? Força nuclear forte, fraca, força eletromagnética e a gravitacional. Através dessas forças, não é possível a utilização da telecinese. Seria necessário um novo estudo, um novo ramo na física que pudesse se encaixar na telecinese. E aqui embaixo ela fala: a verdadeira telecinese eu não acho que exista. E isso violaria as 4 forças da física. Então, passando adiante, mais algumas opiniões. Vou ler. O professor PhD Nepomuk Ot, da Universidade de Tecnologia da Geórgia, fala que a terceira lei do movimento de Newton diz que a telecinesia aplicaria uma força de volta ao personagem que impunha a força. Aqui, então, é a mesma ideia que a gente tratou uns slides atrás. Fabien, Paul e Luçon, da Universidade de Lincoln, argumenta que a força do universo Star Wars reflete nossa própria busca por compreender as forças do mundo em que vivemos. Essa fala do Fabien é interessante porque remete àquela ideia de que precisamos aprender mais, compreender mais. Quem sabe quantas fronteiras existem por aí que talvez a gente esteja, sei lá, a um passo de esbarrar. Então é curioso de pensar.
Passando adiante. Bom, o que é a telecinesia no mundo real, seu funcionamento e ligação com a força. Agora a gente começa a pensar na telecinese aqui na nossa existência. Essa questão da telecinese, tanto no filme quanto na vida real, é baseada na fé, na crença de que é possível fazer as coisas acontecerem só imaginando. E ambos acreditam em um campo do universo que, ó, olha a ideia, num campo do universo que engloba todas as coisas e que através de uma energia gerada conscientemente do ser e mudando a frequência de vibrações, emanando positividades, para assim poder fazer as coisas darem certo, com isso seria possível entrar em contato com o mundo subatômico, o mundo microscópico, de maneira que dialogar com esse mundo abriria para nós a possibilidade de liberar poderes psíquicos que não seria apenas telecinese, né, como também telepatia e seja lá o que mais. E ao entender essa energia e saber controlar ela, moldar ela ao nosso favor, a gente poderia literalmente tornar o impossível possível. Seríamos capazes de fazer tudo. Aí, mais uma vez, vem a questão da imaginação, visualização, cocriação da realidade, tudo semelhante às ideias que a Melissa falou, o Eric, o Magossi citou também em partes. Talvez eles tenham dito de uma forma mais sofisticada do que eu, mas é a minha ideia. É, é como aquele exemplo de eu levo uma fechada no trânsito e quero que quem me fechou se dane. Bata o carro no próximo muro que aparecer e se acabe. Aí logo em seguida o cara esbagaça o carro todinho. Tipo assim, lógica zero. Aí eu coloquei aí na tela um guia de um autor desconhecido sobre como praticar a telecinese, respiração energética e várias outras coisas. Tem vários desses guias, como livros também, e a maioria são pagos. Mas assim, com muita fé e mentalização, telecineticamente, eu atraí todos esses materiais gratuitos para poder fazer essa apresentação sem gastar um cruzeiro. Acreditei fortemente e consegui. Indo mais adiante, tá quase acabando, tá? A gente aguenta só mais um trisco que o fim tá próximo. O livro da Margaret Agi Alberico. Eu quis dar um destaque para esse livro porque foi o único que eu consegui de graça, sem ter que criar conta em sites para baixar, e ele trata da telecinese indiretamente. Ele tenta fazer uma descrição do que seriam os tipos de energia, os seus conceitos, mas é aquele caso em que são coisas que os adeptos delas muitas vezes inventam, não há como provar nada, eles afirmam que dá tudo certo, funcionou, porque né, funcionou com eles e eles mesmos testaram e comprovaram da maneira deles. Aí fica complicado, né, macho? Aí complica. E essa interrogação eu coloquei ela exatamente por eu não ter conseguido encontrar nenhuma informação sobre a própria autora do livro, a Margaret. Não achei nenhum tipo de biografia, nada, só um ou outro livro, né, se referenciando. Então, no próximo slide. Qual a motivação para crer na telecinese? Bom, aqui o que eu pensei foi qual seria o pilar, ou pelo menos um dos pilares, que faz as pessoas acreditarem que a telecinese é possível. E eu cheguei à ideia de que poderia ser, talvez, o experimento da dupla fenda com elétrons. O, o experimento, né, ele afirma que um observador afeta a realidade que ele vê. O experimento já foi falado aqui nas outras apresentações 500 vezes, então eu vou resumir aqui como acontece. Tem uma arma que fica disparando elétrons, esses elétrons passam por uma das duas fendas, né, e atinge a parede no fundo. Só que depois de jogar vários elétrons, a imagem no fundo não é no sentido de partículas, mas sim no sentido de padrão de interferência, como ondas. Aí surgiu a ideia de analisar por qual fenda o elétron estaria passando, né? Então é colocado um sensor que observa por onde o elétron está passando. O problema é que o sensor emite fótons que perturbam o sistema, interagindo diretamente com o elétron. E se há uma interação com o sistema,
estamos interferindo na medição. Não está mais sendo algo natural. No fim, não é o observador alterando a realidade, é a interação do observador que altera a medição. Então, pode ser com base nessa jogada que o pessoal acredita na telecinese. Seria algo como, veja, se o fato de ter um observador lá de perto, vendo tudo acontecer, altera o comportamento do elétron, por que não você observando algo, pensando sobre aquilo e emanando uma energia sua, é, não poderia alterar o estado desse objeto? Então, assim, aí seria como uma distorção absurda dos conceitos para encaixar onde não cabe, utilizar o pensamento de qualquer forma para alterar a realidade. Só que quem está observando e interferindo é o instrumento scanner, lá o sensor, e não o ser humano. E aqui embaixo uma frase de reflexão aqui. Penso, logo existo. Observo, logo altero. Esse é um ensinamento para quem fica vendo a vida dos vizinhos e alterando a realidade deles, né? Os chamados fofoqueiros, não é mesmo? Passando de slide. Experimentos, fraudes e desmascaramento na TV. Aqui a gente tenta ver a telecinese na prática. E o que acontece é que sempre o pessoal faz truques de levitação, usando fios quase transparentes, movendo objetos incrivelmente leves, sempre em superfícies lisas, onde não filma tudo ao redor, deixa um pequeno foco no objeto e as mãos da pessoa perto. Sendo que é muito fácil ela dar uma soprada e mover o trem. Em outros vídeos, para mover coisas, já começam empilhando elas de uma forma desequilibrada e só esperam cair. Tem um vídeo que um rapaz diz que a gente tem que imaginar a energia vindo do estômago, se espalhando pelo corpo, só que ele, tipo assim, ele não dá detalhes de nada, nem comprovações de nada, só afirma. E, tipo assim, em seguida ele pede pra gente canalizar essa energia em uma caneta parcialmente colocada sobre uma mesa, tipo essa imagem que está aí na tela. Com a mão esticada, o pessoal imagina a caneta se movendo e voilá, a caneta acaba caindo. No vídeo, né, no caso. A pergunta é, por que a caneta não é colocada inteiramente sobre o meio da mesa? Para que ela possa vir rolando até a borda e cair, né? Tem vídeos de pessoas mostrando os truques por trás das armações telecinéticas, e mesmo assim o pessoal vai nos vídeos dizer que a pessoa lá é um cético, que não acredita em nada. Tipo assim, né? O cara lá é o cético, o doidão. Agora, um caso famoso que passou até na TV é o do James Hedrick, que é esse que tá na tela. Eu vou ler o slide pra gente. O mágico James Randi oferece, já tem mais de 50 anos, um prêmio de US$ 1 milhão para qualquer um que demonstrar poderes psíquicos. James Hedrick dizia que era capaz de mover objetos apenas usando os poderes da mente. Randy testou ele colocando uma espuma ao redor da lista telefônica para detectar qualquer movimento de ar. Hedrick não conseguiu fazer as páginas se moverem e depois ainda confessou que soprava as páginas. Então, tipo assim, lá no programa da TV, o Hedrick foi lá e estava conseguindo realizar a telecinese de boa. Movendo tudo, folhas da lista telefônica. Aí o Rand pediu que o Hedrick tentasse usar a telecinese sobre novas condições. E espalhou uma espuma bem sensível ao ar ao redor da lista telefônica. Então, assim, o Hedrick ele não conseguiu fazer as páginas se moverem e depois ainda admitiu que assoprava as páginas. Poxa, macho, aí não. Há 10 minutos atrás, o caboclo estava fazendo o Circo de Soleil completo. Pirueta, cambalhota, engolindo espada, cuspindo fogo. Aí quando ele foi testado, não deu certo. Ah, nem. Que coisa triste, sério. O cara perdeu o prêmio. Depois que eu fiquei sabendo, né, desse acontecimento, eu nem consegui dormir de tão chateado que eu fiquei, cara. Sem condições. Então, assim, por que toda essa gente que consegue utilizar poderes psíquicos não vai lá e apresenta pro mágico e pega o prêmio de 1 milhão? Pois é complicado, complicado. No próximo slide.
Aqui é um comentário engraçado que eu vi em um vídeo de telecinese, em que uma pessoa ensinava a fazer e outra pessoa que assistiu o vídeo tentou corrigir e ensinar como fazer certo. Cara, eu uso telecinese e não precisa dessa doidice aí, não. Primeiro que a mente cria na sua mão uma energia que manipula o objeto com perfeição. Primeiro tem que criar esfera de energia na mão, depois lançar ela no objeto e depois controlar com a mente. Aprenda. E ainda terminou com uma aprenda. Tá vendo aí? Se quiser aprender, é só seguir esses passos. Eu nem editei esse comentário, foi do jeito que eu vi, eu já salvei e botei aqui porque achei fabuloso. Uma coisa assim para se aprender. E agora, a telecinese é possível? Depois de tudo que a gente viu, a conclusão é que não é possível. Tanto nas questões de física quântica, os achismos sobre as opiniões próprias a respeito dos conceitos de energia, fazer a manipulação da mesma através da pura imaginação, e essa energia pega apenas no objeto que se quer tocar, né, e em nada mais ao redor. É, tem a questão também da potência gerada pelo cérebro, que a gente já discutiu antes. Utilização errada, até mesmo da mecânica clássica, a terceira lei de Newton, as forças fundamentais. É, o observador ele não define a realidade. Quando a gente mede algo, os nossos instrumentos eles acabam por perturbar o sistema. Você acaba medindo uma coisa diferente do que era antes da própria medição. Então, assim, tem todas essas questões. E era isso que eu tinha para falar. Quem está assistindo aí pelo YouTube, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, um abraço e que a força esteja com vocês.